Olá pessoal, vamos então tratar agora do artigo 181 do Código Tributário Nacional, ainda relacionado à anistia. O artigo 181 trata da chamada anistia geral e da anistia restrita ou limitada, ou individual, ou individualizada. É uma distinção parecida com a distinção que nós temos em relação à isenção, que já foi comentada em vídeos anteriores, e em relação também à remissão. E em alguma medida também a moratória. Todos esses institutos, eles podem ser concedidos pelo legislador de forma geral a todos os contribuintes que se enquadrem em determinada hipótese geral, que não precisam ou não demanda comprovação de requisitos específicos, ou ela pode ser concedida limitadamente a quem cumpra certos requisitos específicos e, nesse caso, eventualmente pode ser necessário que o contribuinte procure a autoridade, demonstre o preenchimento desses requisitos para então fazer jus ao benefício, à isenção, à anistia, à remissão. Sendo importante lembrar sempre que os requisitos decorrem sempre da lei, a autoridade apenas verifica que esses requisitos estão atendidos e declara a prévia existência, porque decorre da lei dos requisitos e não dessa declaração, declara o direito à isenção, à remissão, à anistia, o que seja. Então, no caso da anistia, diz o artigo 181, que ela pode ser concedida em caráter geral. Então, uma lei pode dispensar a multa em relação a todos os contribuintes que tenham se encaixado na situação X. Então, todos os contribuintes que atrasaram tributo tal nas condições tais não precisarão pagar a multa de mora. Todos os contribuintes que, enfim, ela pode ser geral nesses termos, ou ela pode ser limitada, diz aqui o inciso 2, às infrações da legislação relativa a determinado tributo. Então, a anistia ela pode dispensar todas as multas, indistintamente, ou apenas as multas de imposto de renda, ou apenas as multas de ICMS. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, então multas até tantos reais, ou no caso do C, a determinação da região do território em função de condições a ele peculiares. Digamos que há uma região que houve uma catástrofe e por conta dela os contribuintes atrasaram o pagamento dos tributos e por isso se dá a anistia da multa de mora só para aquela região, só naquele período por conta da catástrofe. Ou no caso da letra D, sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Isso é muito comum em alguns programas de regularização, como foi o caso de alguns refis, em que se estabelecia que se o contribuinte pagasse o tributo até determinada data, à vista, por exemplo, ele teria um desconto de tantos por cento da multa ou até de 100% da multa, dependendo do refis. Houve vários. Houve alguns, inclusive, que se o contribuinte pagasse à vista o valor do tributo devido, era dispensada toda a multa. Se ele pagasse em tantas parcelas, se dispensavam tantos por cento da multa. O desconto era proporcional ou era inversamente proporcional à quantidade de parcelas. Então, aqui a gente tem essa possibilidade. No artigo 182, ele também se refere a esse aspecto que eu mencionei, da anistia individual. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. E do mesmo modo se fala que o despacho não gera direito adquirido. Então, tudo o que se disse no vídeo que comenta o artigo 179, recentemente publicado aqui no canal, vale mutatis mutandis para o artigo 182. A mesma coisa, nós temos aqui a possibilidade de anistia ser dada só para quem pede e comprova que cumpre os requisitos sempre previstos em lei, mas, nesse caso, o despacho não gera direito adquirido, entendendo-se, não é que ele não gere direito adquirido, é que se não se cumpriram os requisitos, ele pode ser anulado. Então, essa explicação que foi dada no vídeo sobre isenção, lá no 179 do CTN, se aplica da mesma maneira aqui no artigo 182. Então, voltando aos artigos 181 e 182, a anistia pode ser geral ou limitada e essa anistia pode também ser geral ou individual, limitada no que tange aos tributos que ela alcança ou à região do território, mas ela pode ser também individual no sentido de dada só quem comprova cumprir determinadas condições ou determinados requisitos, sendo que as condições e os requisitos têm que sempre estar previstos na lei, não na discricionariedade
da autoridade administrativa. Então, esses aspectos são relevantes aqui em relação aos artigos 181 e 182 do CTN, que tratam da anistia. Nos próximos vídeos começaremos o exame das garantias e privilégios do crédito tributário. Se inscreva aqui no canal para acompanhá-los, deixe nos comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos, vídeos que não sejam do quadro Dissecando o CTN, que sejam do quadro de Introdução ao Direito Tributário, que sejam do quadro de Análise da Jurisprudência, o que gostariam de ver tratados neles, para que eles sejam feitos já com base nessas sugestões. E encaminhem esse vídeo para os amigos que vocês acham que podem ter interesse no assunto. Até um próximo vídeo.